foi responsável por 17 assassinatos entre 1978 e 1991. Ele praticava canibalismo e necrofilia, o que chocou o mundo. Então, lança a pergunta: como alguém pode cometer crimes tão horríveis e por tanto tempo sem ser capturado? Olá, eu sou o Lan e hoje vou contar o caso de Jeffrey Dahmer. Sua infância foi um pouco perturbadora. Jeffrey Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, em Milwaukee. Durante seus primeiros anos de vida, ele foi descrito como uma criança alegre e relativamente normal, mas mudanças começaram a ocorrer por volta dos 4 anos de idade. Há registros de que durante sua infância ele teve uma cirurgia dupla de hérnia, algo que sua mãe alegou ter mudado seu comportamento. Dahmer cresceu em uma casa instável. Sua mãe, Joyce, sofria de depressão e outras condições de saúde mental, que o tornava emocionalmente volátil. Ela frequentemente brigava com o pai de Dahmer, Lionel. A tensão constante entre seus pais criou um ambiente doméstico conturbado. E, além disso, Dahmer era frequentemente deixado sozinho e sentia-se negligenciado, o que pode ter contribuído para sua crescente desconexão emocional. Na infância de Dahmer, desenvolveu um fascínio em comum por animais mortos. Ele começou a recolher carcaças de pequenos animais que encontrava. Seu pai, que era químico, chegou a ajudá-lo a aprender como usar ácidos para dissolver tecidos, pensando que isso incentivaria o interesse acadêmico do filho. No entanto, Dahmer parecia mais atraído pela morbidez do processo do que pelo aprendizado científico. Durante a adolescência, os seus problemas psicológicos e emocionais de Dahmer começaram a se manifestar de forma mais intensa. Sentimentos de isolamento. Dahmer era um adolescente socialmente isolado. Ele não tinha muitos amigos e era descrito como introvertido e distante. Seu comportamento excêntrico, como fazer brincadeiras estranhas em público, o que mais tarde foi conhecido como fazer um Dahmer, era visto como uma tentativa de chamar a atenção. Dahmer começou a perceber sua homossexualidade, algo que ele manteve em segredo. Ele lutou com seus desejos e fantasias que se tornavam cada vez mais violentos, envolvendo a dominação de parceiros masculinos, a repressão de sua sexualidade e a falta de apoio ou compreensão que contribuíram para sua falta de alienação. Falta de apoio ou compreensão contribuíram para sua alienação. A infância e adolescência de Dahmer mostravam um padrão de isolamento, repressão emocional e distanciamento da realidade social. Seus primeiros anos foram marcados por uma negligência emocional e instabilidade familiar, o que provavelmente contribuiu para o desenvolvimento de suas tendências sociopáticas e sua incapacidade de formar conexões empáticas. O fascínio de Dahmer por cadáveres e pelo ato de matar estava intimamente ligado a uma necessidade de controle. Ele sentia um prazer em dominar suas vítimas e, ao desmembrar seus corpos, podia exercer um tipo de poder absoluto. Isto pode estar ligado ao sentimento de impotência e abandono que ele experimentou na infância. Dahmer tinha uma rica vida de fantasia, onde ele era capaz de controlar e possuir completamente suas vítimas. Essa dicotomia entre suas fantasias e a realidade contribuiu para sua psicopatia. Ele não conseguia separar seus desejos de dominação de seu entendimento de moralidade ou de realidade. Dahmer comete seu primeiro assassinato em 1978, aos 18 anos. A vítima foi Steven Hicks. Dahmer tinha um padrão para suas vítimas, iniciando o padrão de atração de suas vítimas e a sua frieza ao descartar os corpos. Ele atraía suas vítimas para seu apartamento, onde cometia os crimes, e assassinava suas vítimas de maneira metódica. Ele geralmente atraía homens jovens para seu apartamento, oferecendo dinheiro para fotos ou bebidas. Ao chegarem, Dahmer misturava sedativos em suas bebidas para deixá-los inconscientes. Depois, ele o estrangulava até a morte. Em alguns casos, ele tentava criar zumbis, injetando ácido ou água fervente nos cérebros de suas vítimas, ainda vivas, após os assassinatos. Ele desmembrava os corpos e guardava partes como troféus, incluindo crânio e ossos. E em algumas ocasiões, praticava um canibalismo, consumindo parte das vítimas para esconder os corpos. Ele dissolvia os outros restos em ácido. Em maio de 1991, Jeffrey Dahmer estava vivendo em seu apartamento em Milwaukee,
onde já havia feito várias vítimas. No dia 26 de maio, ele encontrou Konarak, um adolescente de origem laosiana, nas ruas da cidade. Konarak estava de um lado de fora de um shopping, e Dahmer se aproximou dele, oferecendo dinheiro para o jovem, que fosse a seu apartamento para tirar fotos. O jovem, que não conhecia Dahmer, acabou aceitando a oferta. Konarak não era um estranho completo para a família de Dahmer. 2 anos antes, o irmão mais velho de Konarak, Sonsak, também havia sido abusado sexualmente por Dahmer, mas havia sobrevivido. Naquela época, Dahmer foi preso por agressão sexual e condenado a 1 ano de prisão, mas foi liberado antes de cumprir a pena total. Infelizmente, a família de Konarak desconhecia a ligação de Dahmer e Sonsak, e Konarak não tinha consciência do perigo que estava prestes a enfrentar. Quando chegaram ao apartamento, Dahmer ofereceu uma bebida a Konarak, que estava misturada com sedativos. O jovem logo ficou inconsciente, e Dahmer aproveitou para fazer seu ritual macabro. Sua intenção não era apenas matar, mas também criar um zumbi. Uma pessoa totalmente submissa e sem vontade própria. Para isso, ele realizou um experimento terrível. Enquanto Konarak estava sedado, Dahmer perfurou seu crânio e injetou o ácido diretamente em seu cérebro. Acreditava que essa prática poderia controlar a mente de sua vítima, mantendo-a viva, mas sem resistência. Apesar do trauma e estado debilitado, em algum momento da noite, Konarak conseguiu escapar do apartamento de Dahmer. Ele saiu cambaleando pelas ruas de Milwaukee, desorientado, nu e ferido. Essa foi a chance que ele teve de escapar das garras de Dahmer. Porém, tragicamente, o destino interveio da maneira cruel. 2 mulheres que estavam nas proximidades encontraram Konarak em um estado lamentável e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, Dahmer já havia seguido Konarak e alcançado o grupo. Ele imediatamente começou a tentar convencê-los que Konarak era seu namorado, que estava bêbado e que eles haviam tido uma discussão. Dahmer era calmo e manipulador. Disse aos policiais que o adolescente tinha 19 anos. E as mulheres, apesar de preocupadas, não conseguiram fazer os policiais acreditarem que Konarak estava em perigo real. Os policiais, aparentemente convencidos pela explicação de Dahmer e sem investigar mais profundamente, escoltaram o jovem de volta ao apartamento de Dahmer. Ignorando completamente o comportamento estranho e a aparência perturbadora de Konarak. Ao voltar ao apartamento, Dahmer mostrou fotos polaroides de Konarak, nas quais ele estava semi-nu, como prova de que eles eram de fato amantes. Os policiais, acreditando que tudo estava sob controle, deixaram o local sem perceber que haviam entregue o adolescente de volta às mãos de um assassino. Assim que os policiais saíram, Dahmer voltou ao seu plano cruel. Ele novamente tentou injetar ácido no cérebro de Konarak, na esperança de que o adolescente permanecesse submisso e inconsciente. No entanto, dessa vez, o jovem não sobreviveu. Dahmer matou Konarak e, como em seus outros crimes, desmembrou corpos e guardou parte deles em seu apartamento. O caso de Konarak é particularmente trágico porque, por uma questão de minutos e por uma série de decisões mal feitas, ele poderia ter sido salvo. As mulheres que tentaram ajudar Konarak mais tarde expressaram sua frustração e dor por não terem sido ouvidas pela polícia, que não levou a sério as evidências de que algo estava terrivelmente errado. Após a prisão de Jeffrey Dahmer, em julho de 1991, ficou claro que se a polícia tivesse feito uma investigação mais profunda naquele dia, várias vidas poderiam ter sido poupadas. Konarak foi uma das 17 vítimas de Dahmer. O caso de Konarak é um exemplo devastador de como falhas no sistema, incluindo a negligência policial e o preconceito, podem contribuir para tragédias evitáveis. O comportamento manipulador de Dahmer, sua habilidade de parecer uma pessoa normal e a confiança que ele inspirava nas autoridades foram cruciais para a continuação da sua série de assassinatos. Jeffrey Dahmer foi capturado em 22 de julho de 1991. Após uma de suas vítimas, Tracy Edwards, conseguir escapar, Dahmer havia drogado Edwards e tentou algemá-lo, mas ele fugiu do apartamento e pediu ajuda à polícia. Quando os policiais chegaram ao local, Dahmer tentou convencer os oficiais de que tudo estava sob controle, mas Edwards levou-o até o apartamento. Lá,
Os policiais encontraram fotos perturbadoras de corpos desmembrados, além de partes humanas, no freezer, levando à prisão imediata de Dahmer. Os métodos de Dahmer foram cruéis e meticulosos. Seu comportamento refletia uma mente profunda e perturbada, obcecada pela dominação total sobre suas vítimas. O caso de Jeffrey Dahmer é um dos mais tenebrosos da história criminal e permanece um estudo da mente humana e seus limites. Se você chegou até aqui, curte e se inscreva no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Até logo!